Voltei, amores. Demoro, mas volto, né? Pois é, a vida tá com muitas demandas aqui por conta da minha viagem. Aí eu tô com pouco tempo. Gostaria de ter lido mais o nosso livro, ter gravado mais, mas já estamos assim, mais de um terço do livro lido para vocês. É, Esse é o livro Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes. Hoje nós vamos falar um tema bem interessante chamado Sankalpayama. O que será que quer dizer Sankalpayama, Maria? Já já você vai saber. Se você está gostando dessa leitura, né, desse livro, indica o vídeo para os amigos para que desperte alguma curiosidade no yoga, né? Esse livro ele me ajudou bastante lá naquele meu início de muita cobrança, de muito estresse, muita correria. E vamos lá, vamos lá. Você já deve estar cansado de ouvir a minha história. Hoje está um dia bem típico para leitura. O Rio está com chuva. Tá uma tarde chuvosa antes da minha aula das 5h30. Eu tô com esse tempinho, aí eu vim aqui gravar o livro, o vídeo do livro, a leitura do livro. Sankalpayama traduz-se por controle sobre a imaginação. Yama quer dizer controle e Sankalpa quer dizer imaginação. Vigiar a imaginação, procurando não reprimi-la, mas conquistá-la, é fundamental para uma vida serena, produtiva e sã. Esses dias eu disse a uma aluna no aterro que a gente estava conversando, aí eu falei para ela assim, olha, o pássaro pode pousar na nossa cabeça e tá tudo bem ele pousar. O que ele não pode é fazer ninho, colocar ovos, chocar, ter os filhotes. Então, você pode imaginar alguma coisa, vir na sua mente alguma coisa negativa, mas você percebe isso e não alimenta isso. Então, eu acho que é sobre isso que esse capítulo se destina. Vamos nós, né? A imaginação é a melhor serva quando conquistada, mas é a mais tirânica e doida senhora quando solta e impura. Ó, ninguém desconhece as 1001 enfermidades que nascem e crescem graças à imaginação mórbida. Não é este o caso dos hipocondríacos? Seus sintomas não são realmente imaginários. Eles existem mesmo. E quem lhes dá existência é a imaginação perturbada do doente. As preocupações que tanto martirizam os ansiosos não são alimentadas pela imaginação? Está perguntando. Não é o fato de ficarmos a imaginar que vai acontecer algo de mal que nos tira a calma? Está perguntando. A maior parte dos nossos sofrimentos antecipados, as preocupações, é gratuita. Dizem até, abrindo um parêntese, que 90% das coisas que a gente pensa não acontecem, né? Só 10%. Aquilo que tememos vem acontecer, que a imaginação diz que vai acontecer. Muitas vezes só acontece pela força que a imaginação lhes dá. Os preocupados geralmente são homens de imaginação fecunda. Os gênios também. Nos primeiros, ela é destrutiva. Nestes, ela é criadora. A imaginação em si, portanto, não é nem construtiva nem destrutiva. A direção em que é usada é o que assim a faz.
Não é isto que nos diz a psicocibernética? É só carregar o servomecanismo do nosso cérebro com um alvo negativo e nefasto para que o mal ocorra, diz essa moderníssima ciência. Conquiste sua imaginação. Não lute, não tente reprimi-la. No entanto, oriente-a, leve-a a uma distração construtiva, a uma direção construtiva. Quando se surpreender sonhando acordado, realizando na imaginação tudo aquilo que, por isso ou por aquilo, não consegue realizar de verdade, desperte. Recuse-se a deixar-se envolver nos caprichos desse hábito pouco sadio. Aprenda a perceber os momentos em que sua imaginação é quem está dirigindo você e não você a ela. Sua imaginação é um instrumento precioso quando você direciona no rumo certo, ou de sua libertação, levando-o a integrar-se em si mesmo e integrar-se em Deus. Use o ilimitado poder da imaginação para fazer de si mesmo um retrato mental positivo. Imagine-se cada dia mais vitorioso, mais sereno, mais iluminado, forte, equânime, senhor de sua mente, cheio de saúde, de alegria, de amor universal. Um homem redimido. Faça isso daqui para o resto de sua existência. A força imensa que a imaginação do hipocondríaco demonstra ao fazê-lo padecer é igual a que você tem a seu dispor para melhorar-lhe a saúde. A imaginação, que tem força para desgraçar, tem o poder de salvar também. Nunca deixe arrastá-lo na direção errada. Mantenha-a sempre firme no rumo de sua redenção. Ao lidar com a imaginação, procure seguir a estratégia que lhe foi ensinada para enfrentar a vencer a coisa. Lembra do capítulo da coisa? Pois é, tá gravado. Foi um dos, acho que o terceiro, quarto, por aí. Esse capítulo terminou. Agora começamos o capítulo seguinte com o título de Seva. Seva. Um dos caminhos de viver em paz e curar-se da angústia é chamado Seva. Ou seja, agir no mundo visando a felicidade e o benefício dos outros. É a arte de ter a alegria de dar alegria. Olha, eu gostei disso. É a arte de ter a alegria de dar alegria. Nossa, que lindo isso. Todo aspirante ao yoga e à conquista da mente precisa pensar o quanto é forte de sofrimento e decepção o trabalhar egoisticamente, visando com o fruto do trabalho, adquirir coisas e conquistar posições. Esse agir em proveito próprio é o normal na espécie humana sofredora. Pelo yoga, é denunciado como um empecilho à realização espiritual. Consequentemente, a conquista da paz da mente. Boga, ou o agir do usuário, do egoísta, do mercenário, do gozador, não o conduz a outro resultado que não a frustração. Já velho ou no leito de morte, o usuário sente, praticamente visível, a inutilidade do que viveu juntando. A moderna psiquiatria já reconheceu que o trabalho em proveito dos outros,
que não se confunde com a mera caridade, tão caricaturada, é a solução para muitos casos de neurose. Um ansioso é geralmente uma pessoa doentemente interessada em si mesma. Todo o seu medo, todas suas preocupações decorrem desse exagerado amor a si mesmo. O que se puder fazer para canalizar sua mega ânsia para um trabalho generoso constitui, portanto, tratamento. Quem dá aos pobres empresta a Deus. É uma fórmula de caridade vulgar, que, como se pode ver, não passa de uma barganha. Dar para depois receber é espúrio, é egoísmo. No final de contas, é ainda o ego do processo caridoso que vai receber a recompensa. Seva é diferente. Nada tem de negociata. Negociata é uma palavra diferente, né? Ou seja, a prática de seva é consequência natural de um elevado bhavana, ou atitude filosófica, que diz que quem ajuda é o mesmo que recebe ajuda. Quem ajuda é o mesmo que recebe ajuda, em termos do absoluto uno. Quem ajuda os outros o faz por ter a certeza de que o outro não existe fora de si mesmo e que a separação é maia, é ilusão. O que faz é na convicção de que Deus uno é quem dá e é quem recebe. Quem assim age está livre de aspirar reconhecimento, retribuição ou recompensa. Não visa nem mesmo a conquistar um lugarzinho no céu. Não se utiliza dos necessitados como instrumento de egoísticos planos de salvação ou indulgências. Seva é a característica do yoga, da ação ou karma yoga. É trabalho desinteressado. O passo seguinte é a oferenda de todos os frutos de ação ao Senhor. O último passo e o mais libertador consiste em considerar o Senhor como o único autor das ações. Esse é o agir que liberta, chamado Karma Yoga. O agir no mundo só não semeia sofrimentos se for conducente à divindade. Só não gera remorsos e frutos amargos quando a vontade individual do pseudo-agente se conforma com a sábia vontade divina. Quando o indivíduo cumpre seu papel no mundo, mantendo-se em harmonia com o Senhor do mundo. Esta é a ação reta de que fala o budismo. Sadhana Karma é a atividade que visa a autograficação ou prazer pessoal. É, portanto, a seva, o oposto de seva. A seva, com um A antes, é o oposto de seva. E como bem enunciou Cristo, cada um atinge o objeto de seus desejos. O homem que trabalha por motivos egoísticos chegará a colher os frutos decepcionantes de seus vulgares anseios. E no fim, só frustrações colherá. Nishama Karma, ao contrário, nunca dará frutos amargos, pois é o agir inegoístico e em harmonia com o divino. Dedicando todas as ações a Deus,
considerando-se a si mesmo tão só um servo ou instrumento, isento de desejos pela colheita dos frutos da ação, a salvo do egoísmo, e sem qualquer sentimento de cobiça. Engaja-te na batalha. Reflexão. Não há alegria maior do que te dá alegria. Minha maior recompensa é sentir-me feliz ao fazer-te feliz. Minha paz eu encontro quando te ofereço a minha paz. Estás, Pai Supremo, em cada um que encontro em meu caminho. E assim é sempre fácil servir-te, pois todos estão precisados de algo que posso fazer. Vendo-te em todos a quem sirvo, sirvo a mim mesmo, que estou em ti e em todos. Os que foram ingratos nada negaram, pois a paga eu já tive na alegria de servir-te. A remuneração profissional de meu trabalho nada vale diante do tesouro de ter sido útil a ti. E aqui encerra o capítulo Seva e começa o capítulo Karma Yoga. É doença muito triste o sentir-se inútil e incapaz para o trabalho. Desde a infância ensinaram-me que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Quem se sente sem o que fazer de bom e criativo usa muito facilmente o tempo disponível para pensar, sentir e agir para o mal, vivendo o contrário à saúde e à paz. Tempo vago à disposição de mente impura é um perigo para o próprio indivíduo e para a coletividade. Ao contrário, quem não desperdiça tempo usando-o para pensar, sentir e fazer algo construtivo, tempo não tem para as doenças e para o tédio. Tenho conhecimento de pessoas que, se aproveitando de direitos à aposentadoria, quando ainda moças e válidas, se tornaram neuróticas, graças ao vazio que tomou conta de suas vidas. Deixa eu fazer uma pausa e beber uma água. Neuróticas, eles usam uns termos assim bem pesados, né? Vazios de suas vidas. Verdadeiramente caíram vítimas da corrupção da mente. Nesse caso, a solução mais adequada é a ergoterapia. O tratamento pelo trabalho. Foi o que aconselhei a um amigo que, em várias oportunidades, se lastimava dizendo que estava se aproximando o dia de aposentar-se e que se via amedrontado com a inutilidade e a estagnação em que já vivia e que iriam aumentar. O tédio já era insuportável. Falou-me em suicídio. Em resposta, disse-lhe que perderia o direito de fazer tantas queixas, de falar de sua angústia, se no dia seguinte não começasse a fazer algo de útil. Não exatamente para si mesmo, mas para os outros. Não com a atitude mental de quem toma uma poção amarga, mas fazer algo por alguém necessitado e fazer tudo com renúncia de qualquer remuneração e com alegria íntima, sem esperar compensação.
mesmo que fosse sua melhora, sem esperar paga ou título de benemérito, nem mesmo um ingresso para o céu. Essa é a fórmula salvadora do Karma Yoga, da ação, ou que significa a união com Deus através do trabalho no mundo. A ação só se é redentora quando praticada no estado de não eu, sem visar os resultados. Com Seva, já ouvimos. O Karma Yoga não se julga o autor das obras, vive como instrumento nas mãos do verdadeiro obreiro, Deus. Para uma pessoa aposentada com uma boa pensão e família criada, não necessitada de remuneração, o Karma Yoga não é difícil. Tal não é o caso de quem precisa ganhar subsistência. A remuneração por serviços profissionais é direito de todos e não se pode rejeitar. Mas mesmo os profissionais têm como, em certas horas e em certas circunstâncias, prestar serviços a Deus na pessoa do próximo. E como isso é terapêutico. Nossa, como isso faz bem. Os que veem na vida outro objetivo senão trabalhar para satisfazer sua aquisitude, doença, entre parênteses, doença que obsessivamente nos leva a juntar sempre mais. O nome é aquisitude. Aqueles que se matam para crescer, merecer, ganhar e ganhar e ganhar, acabam adoecendo. Não só por excesso de fadiga, mas adoece também de traumatizante decepção, pois as riquezas tão esforçosamente acumuladas não o livram da decrepitude e da morte. Eles esquecem que mortalha não tem bolsos. Começamos esta conversa dizendo que a vadiagem é causa de doença. Nossa, vadiagem aqui ele usa para pessoa que, bom, não trabalha. Chegou a hora de dizer também que a exacerbação no trabalho profissional não o é menos, ou seja, trabalhar demais também adoece. O trabalho pode preservar a saúde, pode curar, mas também pode adoecer. Tudo depende de como e quanto se trabalha e quanto se trabalha. Trabalhe muito, produza muito, mas sem se esgotar, nem comprometer o tempo destinado à família, à recreação, ao repouso e ao serviço de Deus. Trabalhe com persistência, gostando do que faz, sentindo a importância do que faz. Todo trabalho é valioso e necessário. Seja justo no preço e honesto na performance. Faça o melhor que puder, não importa que seu trabalho seja humilde. Trabalho nunca é humilhante, a não ser aos olhos do ignorante. Quem é mais credor de respeito e de gratidão? O lixeiro perfeito ou o ministro corrupto? Eita! Que seu trabalho não lhe dê apenas o sustento, mas também lhe permita aproximar-se de Deus. Entre parênteses, yoga. Para tal, seja feito como oferenda ao onipresente. Sempre que puder, pratique beneficência. Pratique-a em segredo, humildemente, oferecendo a Deus tudo o que fizer. Ninguém precisa saber. É bom mesmo que ninguém saiba. Nunca se desespere.
se uma situação infeliz o reduzir à invalidez. Se não puder trabalhar, aproveite todas as horas de solidão e medite, ou faça seus exercícios espirituais, procurando a comunhão com o divino, seja pela oração, seja pelo estudo. O ócio só chega a ser deletério para a alma imatura. Quem sabe da onipresença nunca se sente só, mesmo que se encontre paralítico num hospital e esquecido dos amigos e abandonado pelos filhos e irmãos. Na solidão, o sábio cresce em poder espiritual. No ócio, o tolo se estiola e esvazia. Mas o sábio sabe tirar do ócio a quietude e o silêncio, necessários para escutar a voz de Deus. Trabalhe, viva, transforme-se, enriqueça-se espiritualmente, cumprindo sua missão nesta vida. Nunca se contente com parasitar. A segurança econômica do yogi não está no emprego nem nas garantias e direitos da legislação. Está em Deus, e Deus está em si. Está em sua capacidade profissional. Assim é que a todo praticante de yoga é aconselhável aprender a prestar um serviço qualquer e o faça tão bem que, em qualquer circunstância, em qualquer país, possa ganhar seu sustento e não depender de ninguém. Reflexão. Meu trabalho é meu sustento e o de minha família. Meu trabalho é um meio de servir a Deus. Meu trabalho não é usado como um meio de satisfazer uma ansiedade mórbida de ajuntar posses. Não são as propriedades e os títulos a minha garantia. O que me garante é a graça de Deus, a quem dedico tudo o que faço. Aliás, não sou eu, sim Ele que tudo faz. Sou um fiel instrumento nas mãos do artista cósmico, que fez e faz tudo isto. A suposição que tenho merecimento, pelo pouco bem que tenho feito, tem me limitado e criado ansiedade. De hoje em diante, não acreditarei a mim mesmo a autoria das boas obras. E aqui finaliza o capítulo de Karma Yoga. Deixa eu ver, Maria, vamos continuando, vamos lá. Ocupe sua vida. Enquanto o homem não inventar a agricultura e vivia somente da colheita, caça e pesca, tinha uma vida árdua e totalmente ocupada, com o estômago e com o abrigo. Era obrigado a um viver nômade, sem pouso nem descanso. Inventada a agricultura, portanto, sentindo-se mais independente da natureza, a qual passou a abrigar, a fornecer-lhe alimentos. Em tribos e famílias, começaram os homens a se fixar, iniciando-se dessa forma a vida sedentária. O sedentarismo deu começo à civilização, pois proporcionou ao ex-nômade uma folga, um tempo de ócio, já que não era totalmente necessário lutar ininterruptamente pelo alimento. E assim, nos momentos de lazer, dedicou-se à arte. E o pensamento se desenvolveu. Quem é obrigado a buscar o pão de cada dia sem um pingo de folga, que possibilidades tem de meditar, de criar e de inventar algo melhor? O lazer
do homem primitivo criou e desenvolveu a ciência, a filosofia e a arte. O mesmo tempo vago que impulsionou o ser humano para cultivar o espírito e desenvolver a mente, tem sido hoje, no entanto, responsável pelo desequilíbrio dos nervos e sofrimento mental de muitas pessoas. Não é raro encontrar quem, ou por atitude neurótica, ou por abastança financeira, ou por educação errônea, nada ou pouco faz de útil. Os empregados fazem tudo. O tempo sobra demais. O vazio atrai o tédio. Assim como para a depressão do terreno, correm as águas da chuva. Ok. Assim como para a depressão, o declive do terreno, corre a água da chuva. O tédio corre para o coração do ocioso. Com o tédio pode vir quase sempre a distonia do simpático e a psiconeurose. Sou conhecedor de muitos casos de oficiais das Forças Armadas que, aproveitando a suposta vantagem de uma reforma do serviço ativo, quando ainda relativamente jovens, dentro de poucos meses de inatividade, se viram presas do sentimento de inutilidade e frustração. Alguns arranjaram um novo emprego e assim conseguiram manter o equilíbrio emocional. Se por quaisquer circunstâncias você está desocupado, vendo monótonos dias se arrastarem, morosos e improdutivos, se o fazer nada está enchendo de tédio, recorra àquilo que é chamado de terapêutica ocupacional ou ergoterapia. Ergo significa trabalho. Assuma a responsabilidade por um fazer qualquer, por um afazer qualquer. Comece a sentir-se capaz. Trate de criar alguma coisa. Isso o aliviará. Adquira pincéis e tintas e pinte. Aprenda um instrumento. Faça música. Cuide do canteiro. Arrume a casa. Mas a ocupação que dará mais significativas e profundas horas de bem-estar, integração e equilíbrio psíquico é a que lhe dê oportunidade de sentir-se útil, melhor ainda, necessário a alguém. Garanto que uma senhora infeliz, inutilizada pela vida de conforto e lazer excessivos, gozará de grande alegria espiritual se dedicar seus dias à assistência social. Quem sentir que sua presença faz nascer sorriso em faces tristes e suas palavras transmitam esperanças novas aos desalentados, e quem por necessidade de ajudar surpreender-se pedindo ajuda a Deus para melhor prestar serviço, atingirão os planos onde a felicidade e a autêntica, indescritível e forças lhe serão concedidas. Olha, os capítulos são bem pequenininhos. Vamos lá. Ainda não terminou esse não. É o serviço inegoístico o que liberta e integra o psiquismo. Trabalhar para si e para os seus evita o tédio, mas somente serva. O servir aos outros em nome do Supremo é que nos conduz à bem-aventurança. A caridade é que é dita por alguns como o único meio de salvação. É diferente do que se chama Karma Yoga.
Qualquer que seja o interesse egoístico que motive o servir os outros, pode reduzir o valor espiritual do trabalho, mesmo que esse interesse seja ganhar o céu. Fazer caridade por ostentação como hobby, porque está na moda ou por mero passatempo, e mesmo para salvar-se e ganhar as bênçãos de Deus e galgar o céu, espiritualmente é a ação ainda frustradora, por ser egoística. Mas é bem melhor do que indiferença, do que ócio e vadiagem. É engraçado, vadiagem, né? Ocupa o seu ócio com o servir a Deus, na pessoa do seu próximo. Isso sim é solução. Ofereça ao Senhor Supremo o fruto do seu agir. Não se reconheça credor de retribuições. Esta é a mais eficaz terapia ocupacional. É legítimo e sadio ganhar profissionalmente seu sustento, mesmo que você receba remuneração pelo que faz. Devote a Deus o que faz e faça tudo em seu santo nome e para sua glória. Tire de sua ocupação o necessário para si, mas faça de suas obras, de seus atos, de seu agir no mundo, oferendas ao Onipresente. E aqui finalizamos o Ocupe a Sua Vida. O próximo capítulo, deixa eu ver se eu continuo. Vou continuar um pouquinho, só esse. Deixa eu ver, acho que só esse. O próximo é Não se ocupe tanto. Não se ocupe tanto. Não só os preguiçosos adoecem, os que no extremo oposto, sem noção de medida, não sabem o que é descansar, também pagam por tal imprudência. Deus, no sétimo dia, descansou. Deu o exemplo. O repouso é exigência do organismo e da mente, que se fadigaram no trabalho. Fadiga é um sinal ao homem a dizer-lhe que chegou o momento de suspender o esforço. É um sinal, amigo, a que nunca deveríamos desobedecer. É um fenômeno universal a regular o ciclo trabalho-repouso, atividade-inatividade, que preside o universo inteiro e que somente o homem, em todo o universo, tem a capacidade de violar e subverter. Por isso mesmo, é o único ser sujeito à surmenagem, esgotamento ou estafa. Essa doença que anda martirizando milhões de organismos e mentes que foram imprudentemente usadas. A fadiga muscular, quando ainda não excessiva, é benéfica. Induz o sono gostoso e é de recuperação fácil. O esgotamento nervoso, no entanto, é um inferno. Desgraça a unidade orgânica e todos os sintomas e sofrimentos assaltam o esgotado. Nos dias atuais, os homens de maiores responsabilidades, os que detêm maiores poderes econômicos, sociais ou políticos, quase infalivelmente são vítimas da fadiga. Tenho tido entre alunos vários empresários ou políticos esgotados. Contra eles conspiram a falta de exercício saudável dos músculos e o desgaste tremendo dos nervos. Automóvel, elevador e mais outras coisas frustram
o exercício sadio dos músculos. Ao mesmo tempo, agora, como nunca, é tremenda a incidência de estresse. Músculos que não trabalham, hipo ou hipertensos, se corrompem e atrofiam. Sistema nervoso hipersolicitado, perde o controle por fim. O pobre homem, superocupado, está muito tenso e se sente deslizando para um abismo de onde é difícil sair, ao mesmo tempo em que se sente devastado de fadiga e tensão. Seus compromissos, feito tentáculos de polvo, o agarram de maneira irresistível e simultaneamente se esforçam e se multiplicam. Olha, lendo os tentáculos do polvo me fez lembrar quando eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu chegava na cozinha, botava leite para ferver, botava a garrafa para encher de água para botar na geladeira, lavava louça, botava a comida no fogo. Eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. E isso realmente é um veneno. Olha no que resultou, né? Na síndrome de pânico. Mas vamos lá. Na tentativa de fazer mais e cada vez mais assumir poder e juntar mais fortuna, ou travando luta para equilibrar o angustiado orçamento familiar, o homem vai se perdendo, escravo de novas funções, negócios novos, compromissos e encargos novos que se vão acumulando. É no rolar para o abismo que até certo ponto ainda pode ser detido o desastre, que é possível a recuperação. Passado esse ponto, o processo de autodestruição agrava-se aceleradamente. É aconselhável tomar encargos, prestar serviços, principalmente pessoas que, competentes e cheias de valor, têm o que dar. A comunidade pede sempre mais aqueles cujas qualidades profissionais e traços de caráter e personalidade os fazem necessários ao bem comum. Mas os médicos, engenheiros, carpinteiros, pintores, cantores, empresários, professores, políticos, enfermeiros, que por suas virtudes humanas e profissionais são solicitados em demasia, se acautelem e saibam entender que todos que deles precisam, melhor serão servidos se eles souberem se manter com saúde, equilíbrio e energia. Se não for por interesse próprio, pelo menos em favor dos outros. As pessoas abnegadas devem se ocupar, evitando trabalhar além de certos limites. Vou fazer um parêntese. Na pandemia, eu comecei a dar aula todo dia, né? E era em forma de lives, e eu fui dar aula quando possibilitou, a pandemia acabou, entre aspas, né? Da aula presencial e online. Só que eu continuei fazendo isso todo dia. Eu dava aula de segunda a segunda. Eu não tinha o tempo de repouso. Até que eu comecei a sentir certas coisas que eu não estava entendendo por que eu estava sentindo. E aí eu conversando com a minha médica, ela disse assim: Maria, seus exames são maravilhosos, está tudo perfeito. E eu pergunto a você, eu sei que você ama o que faz, mas qual é o dia que você acorda e não faz nada? E eu falei para ela, eu não tenho. Domingo eu dava aula no aterro, sábado eu tinha o aulão, sexta-feira eu tinha aula cedinho junto com o Yoga Nidra, e de segunda a quinta eu tinha os horários.
Bom, eu refleti sobre isso e foi por isso que eu parei as aulas, porque mesmo amando o que eu faço, é um trabalho e eu estava ficando esgotada. Hoje eu dou aula de segunda a quinta, em vários horários. Sexta eu não tenho nenhuma aula. Sábado ou domingo eu tenho uma coisa ou outra, um spa ou um retiro, mas eu resolvi parar para ter este momento, que era isso que estava me faltando. Volta aqui, Maria, volta aqui. Continuar esse capítulo. É preciso descansar. É imprudente não reservar tempo para que o organismo e a mente se refaçam de seus desgastes. Até mesmo as máquinas precisam de repouso. Aprenda a descansar. Não se iluda com sua resistência aparentemente ilimitada. Se você mantém essa imprudente ilusão, cuide-se. Se já não está pagando o doloroso tributo, fatalmente virá a fazê-lo. Olha aí o que eu acabei de falar, né? Defenda-se da fadiga crônica. É estúpido, por antinatural e perigoso andar disfarçando os sintomas de alerta de seus excessos, como o uso de bolinhas de veneno. De bolinhas de veneno, essa é terrível, né? Com divertimentos psicodélicos, excitantes, com doses de bebida ou drogas, com farras, onde os excessos são praticados a título de higiene mental. Defenda-se da fadiga crônica, declinando convites, nomeações e eleições que venham exigir mais de seus nervos e agravar o estresse. Se possível, liberte-se de um ou mais de seus atuais encargos. De que vale ganhar os tesouros da terra em troca de ser condenado a um infernal sofrimento nervoso que não lhe permite desfrutar de tais tesouros? Está perguntando. Pelo ócio tamásico, o homem apodrece. Eita! Pelo negócio, ócio. Negação do ócio. Rajásico, o homem adoece. No equilíbrio sátivico, encontra saúde, paz e felicidade. Bom, sobre tamásico, sobre rajásico e sático foi falado no capítulo, em algum dos capítulos, né? E aqui ele está falando exatamente isso. Quando é excesso, quando é de menos, tem que haver o equilíbrio. Tudo na vida tem que ter o equilíbrio, né? E eu vou parar agora porque eu acho que esse vídeo já está bem longo. E também eu tenho aula às 5h30. Vou parar por aqui. Eu volto. Em algum momento eu volto. Vamos lá. Assim que der um tempinho eu voltarei. Um beijo aí no seu coração. Namastê. Mande esse vídeo para quem você lembrar que precisa ver, ouvir, assistir. Tá bom? Namastê. Beijo aí no seu coração.